Bom, boa tarde. Quero, antes de tudo, agradecer o convite do professor Oswaldo Manuel Silvestre, que é um amigo já de muitos anos, e agradecer a apresentação muito generosa que ele fez aqui de mim. É sempre um prazer falar aqui em Coimbra. É sempre um prazer e uma alegria reencontrar os colegas daqui, ainda mais se levarmos em consideração a recente assinatura do convênio, né, para estudos brasileiros entre a universidade que eu venho, a Unicamp, né, e essa universidade de Coimbra, que é uma das glórias da educação em língua portuguesa, uma referência que a gente sempre vai ter. E também queria saudar a recente reforma da sala do Instituto de Estudos Brasileiros, que assinala claramente a entrada do Instituto numa nova fase, né, que eu espero seja de crescente intercâmbio entre Coimbra e as outras instituições universitárias brasileiras também, né, que eu acho que todo mundo tem a ganhar com o aumento do diálogo entre nós. Bom, eu passo ao meu texto, que não tem ainda uma forma final, eu penso ele como um ensaio em construção, né, então eu vou apresentar, na verdade, seria uma série de apontamentos para o ensaio ainda em obras. Né. Espero que não seja maçante, eu vi que acabou ficando um pouco maior do que eu esperava. E espero também me acertar aqui com a projeção das imagens e de alguns textos que eu selecionei ali também. Bom, na poesia brasileira, o arco da modernidade parece ter se inclinado cada vez mais rumo a uma poética da tábula rasa. O concretismo, nesse sentido, pode ser visto como um momento exemplar do fim ou fechamento da história da poesia moderna, não só da poesia moderna brasileira, mas, pelo menos na ambição de seus proponentes, de toda a poesia moderna. É uma ambição bastante desmedida, ainda mais considerando-se a juventude dos autores em questão, né, na época. Bom, é um fechamento, mas é um fechamento dialético. Né? Aos poetas contemporâneos coube a tarefa quase messiânica, ou talvez mais exatamente contra-messiânica, né, de reabrir a história da poesia brasileira, projetando uma espécie de modernidade para além da modernidade, tempo novo ou mesmo novíssimo, em que o acúmulo e a tábula rasa apresentam-se não como alternativas exclusivas, mas como polos entre os quais a escrita oscila. Polos, aliás, internos à própria escrita. Cada obra poética agora parece ser, segundo a expressão de João Cabral de Melo Neto, uma espécie de museu de tudo. Eu usei no título, aí no plural, no título da minha conferência. Uma espécie de museu de tudo, em cujos aposentos as experiências da modernidade, mas também as experiências de todas as épocas, tais como essas foram refratadas pela modernidade, se reapresentam não somente como herança, mas, sobretudo, como desafio. Bom, todo leitor da poesia brasileira do século XX conhece a bravata com que os integrantes do grupo Neugandres abriram um caminho para sua proposta no Manifesto Síntese de 1958, intitulado Plano Piloto para a Poesia Concreta. Eles dizem assim: dando por encerrado o ciclo histórico do verso, unidade rítmico-formal, a poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural. Há aí, nessa noção de uma clausura do ciclo histórico de um determinado expediente formal, uma hipérbole historiográfica e antes historiológica, com que se buscou naturalizar a ideia teleológica da poesia concreta como produto, uma citação, produto de uma evolução crítica de formas. Fica subentendido aí, aliás, produto final ou perfeito, no sentido etimológico de feito até o fim, que aqui também, em alguma medida, não sem algum paradoxo, né, e já fugindo da etimologia, feito a partir do fim. Né. Frisa-se aí, no manifesto, o reconhecimento do espaço como novidade na estruturação poética, mas desde o início ressaltando-se o tempo como fator determinante disso, que na realidade é uma reinvenção do espaço como elemento decisivo para a poesia. Não se trata de apenas substituir o tempo pelo espaço na escrita e na leitura do poema, trata-se de agir de modo a ser impossível descolar o tempo do espaço e o espaço do tempo na experiência do poema. No poema concreto, o espaço, por assim dizer, faz tempo, faz-se tempo, e o tempo faz espaço, faz-se espaço. Lê-se, de fato, no manifesto, e aqui a outra citação, espaço qualificado, estrutura espaço-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico linear. Busca-se conjugar aí a tensão, uma palavra utilizada, e o que muitas vezes se esquece, outra palavra utilizada, a multiplicidade. Eu vou citar aqui o trechinho, diz assim: poesia concreta, tensão de palavras coisas no espaço-tempo, estrutura dinâmica, multiplicidade de movimentos concomitantes.
Bom, aí não há nenhuma pureza ideal, como deixa claro o paralelo com as outras artes, né? Dizem assim, também na música, por definição, uma arte do tempo, intervém o espaço. E aí há uma série de exemplos, né? Weber e seus seguidores, Boulez e Stockhausen, música concreta e eletrônica. E ainda dizem, nas artes visuais, espaciais por definição, intervém o tempo, Mondrian e a série Boogie Woogie, Max Bill, Albers e a ambivalência perceptiva, arte concreta em geral. Ora, nessa estrutura espaço-temporal, para usar aí a fórmula dos poetas concretos, precisamente porque o espaço não pode ser pensado sem o tempo, nem o espaço, nem o tempo são mais o que eram. A genialidade da poesia concreta esteve, sobretudo, em conceber pioneiramente a teoria do poema como uma teoria da história. Muito antes que, por exemplo, George Agamben, em O Tempo que Resta, propusesse uma interpretação da rima como expediente messiânico. O encerramento do ciclo histórico do verso, menos do que declarar um fim da história, estabelece uma nova relação da palavra com o tempo e com o espaço, e, portanto, com a história. Cito ainda um outro trecho. Renunciando à disputa do absoluto, a poesia concreta permanece no campo magnético do relativo perene. Bom, se o plano piloto para a poesia concreta, assinado pelos três poetas de Neugandres, Augusto de Campos, Décio Pinhatari e Haroldo de Campos, pode ser visto como o marco inicial daquela poética, documento comparável, no que diz respeito ao seu fim, é o ensaio Poesia e Modernidade, da Morte da Arte à Constelação, o poema pós-utópico. Apresentado oralmente num simpósio em homenagem a Octávio Paz, realizado em agosto de 1984 na Cidade do México, e publicado em 2 partes no suplemento Folhetim da Folha de São Paulo, nos dias 7 e 14 de outubro do mesmo ano, ensaio de Haroldo de Campos, né? E, posteriormente, integrado a um livro que, desde o título, O Arco-Íris Branco, é marcado decisivamente por Goethe e, sobretudo, por sua ideia de uma literatura mundial, de uma Weltliteratur. É um ensaio de configuração curiosa. Propõe-se a discorrer sobre a poesia contemporânea, mas o faz sem citar nenhum poema ou poeta que não estivesse já no cânone modernista. Os mais recentes ali mencionados são Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e João Cabral de Melo Neto. E o poema mais frequentemente referido é Um Lance de Dados, de Mallarmé, publicado pela primeira vez em 1897. No momento pós-utópico, a própria história se pluralizou e o ideograma e a montagem de que o Manifesto de 1958 falava a partir de uma remissão a Eisenstein não são mais apenas procedimentos internos ao poema, mas sim, talvez, a configuração das relações entre diferentes poemas, entre diferentes tempos também. O que é um modo de dizer que ideograma e montagem são agora formas da história. Outra palavra para dizer o mesmo, que Haroldo de Campos tomará de empréstimo a Walter Benjamin, que por sua vez provavelmente a extraiu de Mallarmé, constelação. Se o fundamental agora são relações entre poemas, e o próprio poema tem a forma de uma relação com outros poemas, compreende-se a importância da tradução no ensaio de 1984. É precisamente por ela que Haroldo de Campos termina sua argumentação. Eu vou citar aqui um trecho um pouco maior. Ele diz assim, ao projeto totalizador da vanguarda, que no limite só a utopia redentora pode sustentar, sucede a pluralização das poéticas possíveis. Ao princípio esperança, voltado para o futuro, sucede o princípio realidade, fundamento ancorado no presente. Frente à pretensão monológica da palavra única e da última palavra, frente ao absolutismo de um interpretante final que estanque a semiose infinita dos processos sígnicos e se hipostasie no porvir messiânico, o presente não conhece senão sínteses provisórias e o único resíduo utópico que nele pode e deve permanecer é a dimensão crítica e dialógica que inere a utopia. A admissão de uma história plural nos incita à apropriação crítica de uma pluralidade de passados sem uma prévia determinação exclusivista do futuro. A poesia pós-utópica do presente, diz ainda Haroldo de Campos, tem como poesia da agoridade, é uma expressão que ele vai tomar emprestada de Walter Benjamin também, um dispositivo crítico indispensável na operação tradutória. O tradutor, como diz Novalis, é o poeta do poeta, o poeta da poesia. A tradução, vista como prática de leitura reflexiva da tradição, permite recombinar a pluralidade dos passados possíveis e presentificá-la como diferença na unicidade hic et nunc do poema pós-utópico. Bom, fim de citação. O poeta agora parece abdicar até mesmo da estabilidade frágil proporcionada pelo magnetismo do relativo perene, que não passava de uma forma atenuada daquele absoluto a que na época da vanguarda dizia renunciar. A ênfase na tradução assinala exatamente a maior relevância da relação entre as obras do que das obras em si.
Afinal, o poeta da poesia provavelmente só se encontra em casa no intervalo entre os textos, isto é, na própria ausência de uma casa própria. Porém, note-se que aí, naquela que é a frase final do ensaio, a pluralidade das poéticas possíveis, mas também da história, é transformada mais uma vez numa espécie de passe de mágica característico da disposição utópico vanguardista em unicidade do poema, mas também do espaço hic et nunc, aqui e agora. Bom, essa virada final rumo à unicidade não é obrigatória. É curioso, aliás, assinalar a dialética interna aos dois momentos liminares da poesia concreta aqui examinados, cada um deles aparecendo como reflexo invertido do outro. Se o momento inicial de tábula rasa comporta multiplicidade, o momento final de pluralização parece exigir alguma unicidade. As próprias galáxias de Haroldo de Campos, cuja composição iniciou-se muito antes da redação do ensaio sobre o poema pós-utópico, parecem propor uma visão mais genuinamente plural da história e da poesia. Mas vamos me concentrar agora num poeta em quem os concretistas reconheceram seu mais imediato precursor e, mais especificamente, num livro dele que, a meu ver, pode ser lido como uma espécie de prefiguração daquilo que se lê no ensaio de Haroldo, embora com consequências outras. Em 1975, João Cabral de Melo Neto publica Museu de Tudo, reunindo poemas escritos entre 1966 e 1974. É um livro que assinala uma ruptura no percurso cabralino, sobretudo se o confrontamos com o título imediatamente anterior, A Educação pela Pedra, de 1966, este um livro rigorosamente ordenado. Veja-se a descrição oferecida por Mali de Oliveira no prefácio de sua obra completa de Cabral, publicada em 1994. Ela diz assim: a Educação pela Pedra é baseada no número 2, mas dividida em 4 partes. Na edição original, ele põe diante de cada poema, Cabral, põe diante de cada poema, de cada parte, um A minúsculo e um maiúsculo para falar do Nordeste e um B minúsculo e um maiúsculo para falar do resto. Todos os poemas têm 2 partes, metade com 16 versos e a outra metade com 24 versos. A, B, né, com minúscula, 16 versos, A, B com maiúscula, 24 versos. Os poemas não são todos divididos em duas estrofes de 8 e 2... Aqui está errado. Os poemas são todos divididos em 2 estrofes de 8 ou 2 de 12. Variam simetricamente dentro de cada parte. Assim, cada parte começa com 3 poemas de 2 estrofes de 8, seguem-se 3 poemas de estrofes de 6 e 10 versos, outros 3 poemas de estrofes de 10 e 6 versos, e termina com 3 poemas de 8 e 8 versos. Nos de 24, há um começo com 3 poemas de 12 e 12 versos, seguem-se 3 de 8 e 16 versos, 3 de 16 e 8 versos, e termina com 3 poemas de 12 e 12 versos. Há diversos poemas permutacionais, uns que o são completamente, outros apenas parcialmente. A urbanização do regaço e o regaço urbanizado exemplificam o primeiro caso. Dispostos os versos de várias maneiras, que poderiam chegar a umas 36, né, diz ainda Maria de Oliveira, foram publicadas apenas essas 2, segundo tantas vezes declarou o autor. Bom, a gente tem, então, Educação pela Pedra, esse livro completamente projetado, completamente arquitetural. Né? O Museu de Tudo vem quebrar com essa hiperordenação. Né? Isso já está assinalado no primeiro poema do livro, que tem valor de prólogo, intitulando-se precisamente O Museu de Tudo. Né? Aí com o artigo. Né? Este Museu de Tudo é museu como qualquer outro reunido. Como museu, tanto pode ser caixão de lixo ou arquivo. Assim, não chega ao vertebrado que deve entranhar qualquer livro. É depósito do que aí está, se fez, sem risca ou risco. Este poema, a meu ver, só é inteligível à luz da prática poética anterior de Cabral e das reflexões sobre poesia que encontramos nos seus poemas, mas também em seus poucos textos em prosa, assim como nas suas entrevistas, com a ênfase de sempre na racionalização absoluta e na padronização geométrica. Tem detalhes pitorescos até, né? Não sei se vocês devem lembrar, por exemplo, ele dizendo que media os versos com régua, né? Para deixar todos do mesmo tamanho. O que depois, claro, quando passava para a disposição gráfica, muitas vezes se perdia. É tudo isso que se deixa para trás aí, nesse abandono da risca do projeto, do design, mas também, supõe o poeta, do risco.
né? Vocábulo ambíguo que, a um só tempo, reitera a risca e nos diz do experimento mais radical. Né? Augusto de Campos, em quem o próprio Cabral encontrou um par, a seu ver, mais ousado, né? Isso fica registrado num poema, né? O poema inicial de Agrestes, dirá: poesia é risco. Encontramos na prática de João Cabral uma importante notação infere da passagem de um momento ao outro da poesia. Né? Não só um testemunho da crise, Museu de Tudo incorpora a própria forma da crise. O título Museu se faz compreensível. Afinal, Cabral sempre se viu como um poeta que aprendeu mais com arquitetos e pintores do que com outros poetas. E outros artistas são o tema preferencial deste livro. Não por acaso, 40 dos seus poemas foram recuperados entre os 80 da antologia Poesia Crítica, na qual Cabral reuniu poemas sobre poesia e sobre as demais artes. O que significa o livro apresentar-se como museu, especialmente como museu de tudo. O de tudo, a meu ver, problematiza a ideia de museu ao afrontar o princípio da seletividade que estaria no princípio da atividade, estaria no início da atividade museológica. Um museu de tudo é, a rigor, um antimuseu, mas precisamente talvez porque põe a nu o funcionamento de todo museu, seu princípio estrutural de acúmulo e proliferação. E Cabral, com esse título, fornece, acredito eu, um outro nome para essa poesia que vem, que viria, mas que já estava vindo, então, há algum tempo, um nome que podemos colocar ao lado do poema Pós-utópico, de Haroldo de Campos, ou do Pós-tudo, de Augusto de Campos, né? Aquele poema bastante conhecido, que, aliás, gerou uma polêmica imensa com Roberto Schwartz, tem toda uma história aí grande da instituição literária no Brasil envolvida. Bom, aliás, compartilha com Augusto de Campos precisamente este posicionar-se frente ao tudo, que é um modo de posicionar-se frente a uma determinada feição da história e, sobretudo, da literatura e das artes, tais como se deixavam ler historicamente naquele momento, que ainda, em alguma medida, é o nosso. Não esqueçamos que, anos antes do Pós-tudo, Augusto de Campos já escrevera um poema como Tudo Está Dito, que eu trouxe aqui, que nos diz, num bloco compacto de texto à beira da ilegibilidade, né, que tudo está dito, tudo está visto, nada é perdido, nada é perfeito, eis o imprevisto, tudo é infinito. É interessante que esse poema tem outras configurações também, né? Ele tem uma configuração também, numa outra publicação, ele tem uma configuração tridimensional, tem também outras versões para a internet, a versão lida também, gravada pelo Augusto de Campos, é muito interessante, na verdade, nos ajuda muito a ler o poema. Ele vira uma estrutura também combinatória, né, em que a ordem da leitura desses blocos, que formam o bloco maior, também vai se misturando. Bom, queria lembrar aqui uma sequência de posicionamentos diante do tudo, né, desse tudo, que vão surgir mais ou menos pela mesma época. Décio Pinhatari, no poema Interessere, escreve: em tudo interessa o que não é tudo. Arnaldo Antunes, alguns anos depois, né, e talvez o principal herdeiro da poesia concreta, intitula Tudos, né, no plural, um de seus livros, além de dizer num poema, também de legibilidade complicada, tudo ou tudo. Né, em vez do previsível, tudo ou nada. Depois, a gente pode lembrar ainda que, no caso do Arnaldo Antunes, né, o último álbum da banda Titãs, da qual ele fazia parte, né, o último de que ele fez parte, né, recebeu o título, que é até meio de uma canção, de Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Então, Régis Bonvitino, né, a gente pode lembrar também, por sua vez, escreveu um poema que consiste numa espécie de tradução ou variação interna da palavra inquietude na forma de inquietudo. Né, de tudo. Então, fechando aqui a sequência, de tudo em Museu de Tudo não significa não posicionar-se criticamente e poeticamente diante desse tudo. Significa, como em todos os poemas dessa série que eu citei, que não é exaustivo, a gente poderia lembrar aqui outros poemas, escolher uma determinada posição em que tudo, o máximo do acúmulo, a conclusão, se torna também a forma mesma de uma saída possível. No entanto, que a saída seja possível é sempre uma hipótese que, muitas vezes, é posta em dúvida pelos próprios poetas. Não por acaso, no seu último livro, Não, Augusto de Campos oferecerá outro poema de difícil legibilidade, que se intitula exatamente Sem Saída, e que diz assim, né, que eu acho que a gente pode ler em uma espécie de dupla aí com o poema anterior. Né. A estrada é muito difícil. Eu trouxe já aqui decodificado. A estrada é muito comprida,
O caminho é sem saída, curvas enganam o olhar, não posso ir mais adiante, não posso voltar atrás, levei toda a minha vida, nunca saí do lugar. No poema El Cante Rondo, de Museu de Tudo, João Cabral usa como epígrafe a célebre passagem de T.S. Eliot, né, que diz: esse é o modo como o mundo acaba, não com uma explosão, mas com um gemido. Né, já traduzindo aqui. Podemos ver essa citação como uma espécie de inscrição do poema e do livro numa reflexão mais ampla sobre o fim do mundo, ou pelo menos do fim do mundo, da poesia, ou ainda sobre a poesia como fim de mundo. Museu de Tudo, nesse sentido, poderia significar também algo como apocatástase, né? Isto é, como aquela restauração derradeira de todas as criaturas à sua condição originária após o juízo final, por meio da qual se salva, inclusive, quem fora condenado ao inferno. A doutrina da apocatástase, proposta por Orígenes no século III, como se sabe, reaparece no século XX num contexto especialmente dramático, aquele das teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin, teses escritas quando Benjamin vivia na França, sob o regime de Vichy, e a vitória do nazismo parecia certa. Mais precisamente na terceira tese, na qual se lê: o cronista que narra profusamente os acontecimentos, sem distinguir grandes e pequenos, leva com isso a verdade de que nada do que alguma vez aconteceu pode ser dado por perdido para a história. Certamente, só a humanidade redimida cabe o passado em sua inteireza. Isso quer dizer, só a humanidade redimida, o seu passado tornou-se citável em cada um dos seus instantes. Cada um dos instantes vividos por ela torna-se uma citation à l'ordre du jour, dia que é justamente o do juízo final. Com razão, Marco Belpoliti, no livro Crowley, argumenta que o modelo cultural vigente em nossos tempos não é o do apocalipse, mas o da apocatástase, um fim, diz ele, que não chega ao fim. No caso de Cabral, em paralelo com aquela inscrição da teoria da história na teoria do poema, que já havíamos flagrado no plano piloto para a poesia concreta, e igualmente no ensaio sobre o poema pós-utópico, o fim do mundo a que se refere Eliot é aprendido não num poema propriamente dito, mas no cante rondo da cultura flamenca. É como se, nesta modalidade de canto, Cabral visse o fim do mundo se desenrolar, agora ao tempo de Museu de Tudo, fora das antigas dicotomias modernistas, como aquela entre explosão, bang, né, e gemido, whimper. Aqui está o poema, início. O cante rondo, as mais das vezes, desconhece essa distinção. O seu lamento, mais gemido, acaba em explosão. Esse é o início do poema. Talvez se possa compreender por aí o de tudo, nessa expressão, no título do livro de Cabral. Nem pura explosão, nem puro gemido, mas um lamento mais gemido que acaba em explosão e que, mesmo assim, nunca acaba de todo. João Cabral, em Museu de Tudo, tenta ainda salvar no plano do discurso aquela obsessão com rigor e com a simetria, números pares, linhas retas, que no plano da forma já se desfez. Em especial, se levarmos em consideração, para efeitos de contraste, o projeto estrito do livro imediatamente anterior. Veja-se, a propósito, em Museu de Tudo, poemas como A Escultura em Mary Vieira e No Centenário de Mondrian, ou seja, comentários sobre artistas construtivistas. Em Cabral, de fato, há sempre subjacente, vindo à tona por vezes também no plano discursivo, o elemento que desmonta a geometria. A sua é sempre uma geometria a perigo, em risco. Isso se intensifica num livro como Museu de Tudo. Por exemplo, em A Luz, em Joaquim Cardoso, fala de uma luz redonda. Exemplar quanto a isso, seu desconforto com o barroco, com suas voltas e dobras, como aparece no poema sobre a Capela Dourada do Recife, é o título. Há uma figura recorrente em vários poemas de Museu de Tudo, e talvez seja o que confira alguma unidade a esta coletânea propositalmente descosida, figura que, contudo, já aparecia e voltaria a aparecer em outro livro de João Cabral. É aquela de um núcleo pulsante ou vibrátil da forma, o qual só com esforço se contém em si, quando se contém, e que está sempre à beira de vazar e contaminar tudo ao redor. É aquilo que, num poema chamado Pernambucano, Manuel Bandeira, ele chama de o certo sotaque do ser. É aquilo que é chamado de a nós, ou centro do vinho, em um decanter, outro poema. É o ritmo líquido de Ademir da Guia, o jogador de futebol, etc. A gente vai encontrando isso por todos os poemas. Isso conecta-se
a questão do fazer ou não fazer em O Artista Inconfessável e as Cartas de Dylan Thomas, ou ainda em No Centenário de Mondrian, né, poema a que já me referi, em que se fala de um construir claro feito a partir do não. Né. A gente poderia multiplicar, mas eu vou me concentrar aqui num poema que normalmente não é muito referido, que é esse poema chamado Exposição Franz Weismann. Né. Um poema, a meu ver, decisivo quanto a isso. A começar pela sua configuração externa, muito singular na obra de Cabral, de um poema que oscila entre a prosa e o verso, ou mais propriamente de um verso que se desfez em prosa, mas que não desiste de retornar à sua forma primeira. Essa configuração formal é condizente com o que se diz no poema. O poema é decisivo como testemunho da crise da orientação racionalista e construtivista. Cabral como que incorpora ao poema a forma daquilo que diz, com reprovação, em alguma medida, sobre Weismann. Não por acaso, a exposição aparece em variação como explosão. Eu acho que está na segunda página. Aqui. Acho que mais na terceira página. Então, a exposição vira explosão. Né? No artista anticonstrutivista, Cabral flagra o destrutivista. Se antes havia uma mimese do processo industrial, agora se trata de destrabalhar, para usar a expressão do poema. O agora, frisado em exposição Franz Weismann, né, agora é uma palavra recorrente, é já em alguma medida o agora de pós-tudo. Não deixe de ser curioso, porém, que neste poema expressamente datado ao fim de 1962, Cabral preveja como que uma volta ao ideal construtivista depois do destrutivismo que supõe momentâneo na trajetória de Weismann. Em alguma medida, a gente pode ver que ele está falando de si mesmo. Ele está se debatendo ali com o ponto a que chegou a sua poesia. Não é, porém, o que encontramos no próprio Museu de Tudo, livro que convida à visita e ao passeio. São, em sua maioria, poemas sobre artes, como a frisar o aspecto artístico ou cultural deste museu. Mas não só. Afinal, é museu de tudo. Um museu no qual cabem pintura e escultura, manuscritos e livros relidos, flamenco e futebol, teatro e anúncio publicitário de cosmético, pedras e prédios, templos e desertos, aspirina e cartão de Natal. Os temas são os mais variados. É a multiplicidade das artes e das musas que João Cabral parece cifrar num poema como o Sim contra o Sim, que é uma espécie de antecedente de Museu de Tudo, incrustado em serial. Né? Já aí, a multiplicidade não é figurada como simples coexistência harmônica, mas sim como convivência contraditória, ou mais exatamente dialética. Algo dessa dialética persiste em Museu de Tudo. É Museu de Tudo, museu da coexistência de formas e, sobretudo, de impulsos, isto é, de desejos de forma chocando-se uns contra os outros, mas chocando-se contra a própria concreção das formas. Estou com a garganta. Daí que a escola de e a escultura Dogon, a doutrina racionalista e a obra africana, convivam face a face neste Museu de Tudo. Isso só é possível porque, em ambos os casos, o que está em questão não é uma ou outra obra em si, mas o modo como as obras se relacionam com o mundo. O poema Em Marrakech me parece bastante ilustrativo disso. Né? A expressão Museu de Tudo, que já aparecera no poema Prólogo, reaparece aí, modulada novamente, dessa vez não em caixão de lixo ou arquivo, né, expressões do outro poema, e é o próprio tudo que assim se transforma, afinal, aí, né, a tudo e tudo, né, a diferença entre o tudo e o tudo em outro poema. Aqui ele vai aparecer não como caixão de lixo ou arquivo, mas como circo, feira e teatro. Então, esse é o poema. A Gema Elfna, de Marrakech, é mais do que um museu de tudo, é um circo-feira, é um teatro onde o tudo está vivo e em uso. Museu de Tudo me parece ser um museu desconfortável em ser museu, querendo sempre ser mais do que um museu de tudo, né, mas não sabendo ou não podendo ser outra coisa. Aqueles em que podemos reconhecer os termos fundamentais do poema Museu de Tudo, museu, arquivo, cemitério, são retomados por João Cabral no discurso que pronunciou, como eu ia dizendo. Bom, Museu de Tudo me parece ser um museu desconfortável em ser museu, querendo ser sempre mais do que um museu de tudo, mas não sabendo ou não podendo ser outra coisa. Aqueles em que podemos reconhecer os termos fundamentais do poema Museu de Tudo, museu, arquivo, cemitério, são retomados por João Cabral no discurso que pronunciou no Monte dos Guararapes, no dia 19 de abril de 1980,
quando falou em nome dos agraciados com a Ordem do Mérito dos Guararapes, conferido pelo governo de Pernambuco. E, mais uma vez, quando esses termos aparecem, é para serem negados aqui em nome da abertura de uma vida póstuma garantida pela memória. É interessante porque depois esses termos vão aparecer em outros textos que eu vou citar aqui. Relembremos esses fatos neste dia, diz ele, né, neste lugar, como quem vai rezar a céu aberto. Não numa igreja e muito menos num cemitério. Moriá escreveu que os cemitérios são o único lugar onde estava certo de não encontrar seus mortos. Guararapes não é um cemitério, é um parque nacional aberto aos alísios e ao terral. E todos sabemos que a preferência dos ventos é mais a de abrir do que a de fechar janelas. Guararapes não é um cemitério, não é um museu nem um arquivo. Guararapes aponta na direção contrária, não guarda nem tenta reviver o que morreu. E se relembramos que aqui muitos morreram, não fazemos por deleitação mórbida, mas para dizer que morreram por alguma coisa. Aqui, João Fernandes, André Vidal, Henrique Dias e Felipe Camarão encontrariam sim a lembrança de seus mortos, mas não lhes ocorreria rezar por eles como se reza numa igreja ou num cemitério. Rezariam sim pelo que pôde e ainda puder crescer das sementes em que esses mortos se semearam. Guararapes, de sol livre e ao ar livre, bom lugar para se relembrar um passado que não se fez mármore, mas frutificou. É um texto pouco conhecido, né? Um folheto, na verdade, foi publicado com isso. Eu acho interessante trazer para cá, né? O Museu de Tudo talvez esteja sempre indo em direção a essa condição de parque, né? Tal como definido aqui pelo João Cabral, em que mesmo da morte das obras, dos artistas, dos heróis, no caso aqui, né, se pode renascer, alguma coisa pode sobreviver. Bom, quando João Cabral de Melo Neto intitula seu livro Museu de Tudo, está de algum modo retomando um pensamento sobre o museu que atravessa o século XX, com especial relevância no Brasil. O museu é, de fato, um objeto bom para pensar, né, para a gente falar como o Lévi-Strauss. E, sobretudo, para pensar a relação entre a arte, a história e o agora. Este tempo que é feito de história, mas também, em grande parte, de recusa à cristalização da história. Não vou aqui lembrar tudo que de relevante escreveram sobre o museu. Adorno, Bataille, Moreau, Blanchot, Douglas Crimp, Agamben, etc. Né? Nem teria tempo para isso. Vou me concentrar aqui, na verdade, dando breves pinceladas, talvez não tão breves assim, em dois artistas pensadores, né, brasileiros, em alguma medida brasileiros, né, uma vai se tornar brasileira, que são Hélio Oiticica e Lina Bobardi. Né. Eu poderia lembrar também aqui o Flávio de Carvalho, né, mas por uma questão de tempo e economia do argumento, vou deixá-lo de fora por agora, mas espero retomá-lo no ensaio. Né. Eu não quero sugerir que João Cabral tivesse em mente tanto Oiticica quanto Lina Bobardi, né, ao dar o nome ao seu livro. O que digo, sim, é que havia um interesse comum a todos esses artistas, e aí incluo, obviamente, Cabral, para quem a arquitetura foi, pelo menos em algum momento de suas obras, né, quando não uma prática, uma ideia fundamental, mas também uma prática a ser posta em questão, né, uma ideia a ser posta em questão, a ser desconstruída, né, que eu uso o termo, não no sentido só filosófico, mas pensando na arquitetura mesmo, a ser desconstruída de um modo ou de outro. Podemos lembrar, antes de tudo, no que diz respeito a Hélio Oiticica, sua entrada, ou melhor, não entrada, triunfal na abertura da exposição Opinião 65, em 12 de agosto de 1965. Idealizada pelo marchand Jean Boguichi, e pela crítica Séries Franco, com base no show Opinião, levado ao palco do Teatro de Arena em 1964, realizou-se no Museu de Arte Moderna, UMAN, do Rio de Janeiro. Tratava-se de uma exposição política, obras que queriam, antes de tudo, opinar sobre a realidade da ditadura pouco instaurada. Um dos artistas convidados foi Oiticica, que nos anos anteriores vivera a grande transformação de sua vida e obra, quando, levado pelo pai, o entomologista e fotógrafo José Oiticica Filho, à favela da Mangueira, acabou fascinado pelo tipo de vida que ali encontrou, muito diferente da existência regrada com que estava acostumado. Bom, em pouco tempo tornou-se passista da Escola de Samba da Mangueira, passou a produzir obras influenciadas por aquela experiência, das quais as mais famosas são os parangolés, isto é, capas ou mantos que devem ser vestidos e usados para dançar. Mas, em alguma medida, como admitiu o próprio Hélio, todas as obras realizadas dali por diante passaram a ser regidas, ou pelo menos atravessadas, por algo como um princípio parangolé, né, que a tudo instabilizava, que tudo fazia, de certa forma, dançar. O Ali Salomão, no livro Hélio Oiticica, Qual é o Parangolé?,
nos relata o que aconteceu, né, naquela abertura de exposição. Né, diz ele que convite, terno e gravata eram obrigatórios. Né, e aí vem o relato. Né, eu vou colocar aqui uma foto que a gente tem. Bom, o amigo da onça, né, uma expressão que eu acho que não existe. Existe aqui? Bom, perfeito. Eu me lembro tem um desenho, um cartoon que eu achava que fosse brasileiro. Bom, o amigo da onça apareceu para bagunçar o coreto. Hélio Oiticica, sôfrego e ágil, com sua legião de unos. Ele estava programado, mas não daquela forma bárbara que chegou, trazendo não apenas seus parangolés, mas conduzindo um cortejo que mais parecia uma congada férica com suas tendas, estandartes e capas. Que falta de boas maneiras! Os passistas da escola de samba Mangueira, Mosquito, mascote do Parangolé, Miro, Tineca, Rose, o pessoal da ala Vê Se Entende, é o nome da ala, todos gozando para valer o apronto que promoviam, gente inesperada e sem convite, sem terno e sem gravata, sem lenço nem documentos, olhos esbugalhados e prazerosos, entrando pelo man adentro. Uma evidente atividade de subversão de valores e comportamentos, barrados no baile, impedidos de entrar. Hélio, bravo no revertério, disparava seu fornido arsenal de palavrões. Vou ter que citar, é um só. 2. Merda, otários, racismo, crioulo não entra nessa porra, etc, etc, etc. Rubens Gershman, conta ainda o Ali Salomão, né, em depoimento à equipe do crítico de arte Frederico Moraes, declara sua perplexidade e adesão. Foi a primeira vez que o povo entrou no museu. Ninguém sabia se Oiticica era gênio ou louco, e de repente eu vi e fiquei maravilhado. Hélio expulso e também todo o seu pessoal do samba. E o parangolé rolou nos jardins externos do museu, arrastando a massa gigante, né, ginga, né, que antes se acotovelava contemplativa diante dos quadros. E os jovens artistas, Gershman, Vergara, Carlos Vergara e Dias, Antônio Dias, foram na frente. Ou seja, em alguma medida o que o Oiticica fez é entrar com o povo no museu, entrar com o povo dançando e cantando no museu, foi expulso do museu, mas a sua expulsão acabou levando a exposição para fora do museu. É como se ele invertesse o lugar do museu naquele momento e criasse uma espécie de contra-museu fora. Assinala o Ali Salomão. Era o otimismo vitorioso da ideia de participação do espectador. O desembarque dos bichos da Arca de Noé. Um bailado dramático representando o retorno ritual do recalcado manifesto antropófago. A felicidade guerreira contra a realidade social, vestida e opressora cadastrada por Freud. Diz ainda o Ali, é um episódio precoce de uma problemática que ocupa agora, exatas 3 décadas depois, no final do século XX, o centro das discussões internacionais sobre artes plásticas, que se pode resumir no axioma: o museu não está em crise, o museu é a crise. Bom, Hélio Oiticica assinala, num texto de 12 de novembro de 1965, portanto, exatos 3 meses depois de ter seus amigos passistas barrados no MAN, que o seu interesse pela dança e pelo ritmo, e mais especificamente pelo samba, nasceu de uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de uma livre expressão, justamente no momento em que sentia sua expressão ameaçada por uma excessiva intelectualização. São palavras dele. Fora, afinal, até então, um artista concretista. Nesse movimento, não só a intelectualização julgada excessiva encontrou o seu antídoto, também o lugar previsto para Oiticica na dinâmica das estruturas sociais se dissolveu. Nas palavras dele, o condicionamento burguês a que eu estava submetido desde que nasci desfez-se como que por encanto. Tratava-se de explorar artisticamente o desequilíbrio que advém desse deslocamento social e do contínuo descrédito das estruturas que regem nossa vida nessa sociedade. Essa expressão ainda é dele. Trata-se de experimentar de peito aberto a marginalização que existe no artista naturalmente, diz ele, mas que aqui se torna fundamental como redefinição do que se é. Experiência, por um lado, da total falta de lugar social, por outro, descoberta do seu lugar individual, como homem total no mundo, expressão dele, como ser social no seu sentido total, e não incluído numa determinada camada ou elite, nem mesmo na elite artística marginal. Estamos diante de um processo na sociedade como um todo, na vida prática, no mundo objetivo do ser, na vivência subjetiva, processo que envolve a vontade de uma posição inteira, diz Oiticica, social no seu mais nobre sentido, livre e total.
O que me interessa, diz ainda Oiticica, é o ato total de ser que experimento aqui em mim. Não atos parciais, mas um ato total de vida, irreversível, o desequilíbrio para o equilíbrio do ser. Seria, diz ainda, o passo definitivo para a procura do mito, uma retomada desse mito e uma nova fundação dele na minha arte. Experiência, diz ele, demolidora de preconceitos e de estereotipações e que convergiu com a forma que sua arte tomou no Parangolé e tudo o que a isto se relaciona. E este tudo é realmente abrangente, já que, conforme explica Oiticica, o Parangolé influenciou e mudou o rumo de núcleos penetráveis bólides, isto é, de todas as formas por meio das quais já vinha se afastando do paradigma da pintura. Foi também a dança o início de uma experiência social definitiva. A dança, diz ele, é por excelência a busca do ato expressivo direto, da iminência desse ato. Não a dança de balé, que é excessivamente intelectualizada pela inserção de uma coreografia e que busca a transcendência desse ato, mas a dança dionisíaca, que nasce do ritmo interior do coletivo, que se externa como característica de grupos populares, nações, etc. Busca-se, assim, por meio da improvisação, uma imersão no ritmo, uma identificação vital completa de gesto, do ato com o ritmo, uma fluência onde o intelecto permanece como obscurecido por uma força mítica, interna, individual e coletiva. Em verdade, não se pode daí estabelecer separação. Né? São palavras do próprio Oiticica. Eu vou citar bastante ele, porque é melhor a gente ouvir o que ele mesmo diz. Né? Na dança, ele diz ainda, as imagens são móveis, eu acho importante esse ponto, as imagens são móveis, rápidas e inapreensíveis. São o oposto do ícone, estático e característico das artes ditas plásticas. Há aí, penso eu, todo um tratado implícito, embora apenas bosquejado, sobre as imagens, sobre o lugar das imagens nas artes em geral, sobre o enfrentamento entre as artes que a distribuição das imagens promove. A dança, para Oiticica, não promove nenhuma superação do mundo das imagens, muito pelo contrário. Em verdade, a dança, o ritmo, são o próprio ato plástico na sua crudeza essencial. Esse ato, a imersão no ritmo, é um puro ato criador, uma arte, é a criação do próprio ato, da continuidade, é também, como são todos os atos da expressão criadora, um criador de imagens, aliás, para mim, foi como que uma nova descoberta da imagem, uma recriação da imagem. Bom, aí, não só o antigo estatuto da imagem, mesmo da imagem concreta, concretista, é posto em questão pela dança. Também a atitude frente às obras se altera. Diz assim, a antiga posição frente à obra de arte já não procede mais. Mesmo nas obras que hoje não exigem a participação do espectador, o que se propõe não é uma contemplação transcendente, mas um estar no mundo. A dança também não propõe uma fuga desse mundo imanente, mas o revela em toda a sua plenitude. O que seria para Nietzsche a embriaguez dionisíaca é, na verdade, diz o Oiticica, citando Nietzsche, uma lucidez expressiva da iminência do ato. Ato esse que não se caracteriza por parcialidade alguma, e sim por sua totalidade como tal, uma expressão total do eu. Bom, no Programa Ambiental de 1966, um outro texto, Oiticica confere ao Parangolé uma função privilegiada nisso tudo. Parangolé é, para ele, muito mais do que um termo para definir uma série de obras características, as capas, estandartes e tenda. Parangolé é a formulação definitiva do que seja anti-arte ambiental, justamente porque nessas obras foi-me dada a oportunidade, a ideia de fundir cor, estruturas, sentido poético, dança, palavra, fotografia. Foi o compromisso definitivo com que defino por totalidade a obra, se é que de compromisso se possa falar nessas considerações. A reflexão chega, pois, a um ponto decisivo aí. Né? Parangolé, diz ele, é a anti-arte por excelência, inclusive pretendo estender o sentido de apropriação às coisas do mundo com que deparo nas ruas, terrenos baldios, campos, o mundo ambiente, enfim, coisas que não seriam transportáveis, mas para as quais eu chamaria o público à participação. Seria isto um golpe fatal ao conceito de museu, galeria de arte, etc., e ao próprio conceito de exposição. Ou nós o modificamos, ou continuamos na mesma. E aí vem a frase decisiva do texto, ele diz, museu é o mundo. É a experiência cotidiana, os grandes pavilhões para mostras industriais são os que ainda servem para tais manifestações, para obras que necessitem de abrigo, porque as que disso não necessitarem devem mesmo ficar nos parques e terrenos baldios da cidade. E o que está aí em questão, né, a gente pode dizer, é toda uma nova noção do espaço e da relação entre a arte e a vida através do espaço. Se Oiticica contrapõe os terrenos baldios aos parcotes, tipo aterro da glória, né, a expressão dele,
os primeiros seriam bem mais belos, diz ele, é porque foge da estética de jardins, né, a expressão ainda do Oiticica, em prol da visão de que os parques são bem mais belos quando abandonados porque são mais vitais. E ainda, diz ele, acham-se coisas que se veem todos os dias, mas que jamais pensávamos procurar. É a procura de si mesmo na coisa, uma espécie de comunhão com o ambiente, e aí ele abre um parênteses e escreve: como a dança realiza isso bem. Bom, não esqueçamos que Hélio Oiticica foi um interlocutor importante de Ferreira Goulart, tendo propiciado a este a realização no pátio da casa de sua família do poema Enterrado, né, ontem vínhamos falando sobre isso, né, que depois de uma chuva intensa acabou inundado. Né, era um cubo enterrado, se ergue, há uma palavra escrita embaixo, era rejuvenesça. Né, é um cubo enterrado, fica embaixo da terra, tem uma espécie de galeria subterrânea, e lá no fundo se abre esse cubo, acho que é uma série de caixas, a última, quando se abre, tem a palavra rejuvenesça. Bom, fizeram, e não sei se em 2 dias, veio uma chuva imensa no Rio de Janeiro, alagou tudo, acabou com o poema. Né? O próprio Ferreira Goulart diz, né, é o primeiro poema enterrado, mas é também o primeiro poema alagado, né, que acaba inundado. Bom, mas a gente pode lembrar também, né, que há um outro interlocutor, talvez ainda mais importante do que o Ferreira Goulart, embora não seja visto normalmente como tal, pelo menos até agora, né, e eu digo pelo menos até agora, porque acaba de sair, né, acaba realmente, eu acho que foi há 5 dias, acaba de sair no Brasil o livro do Gonzalo Aguilar, né, professor da Universidade de Buenos Aires, sobre Hélio Oiticica, que se detém muito sobre a relação entre Hélio Oiticica e esse poeta, que é o Haroldo de Campos, pelo qual eu comecei. Né. A gente não pode esquecer que, como sempre, que em vários momentos o Hélio Oiticica demonstrou uma grande admiração pelo Haroldo de Campos, sobretudo, eu acho que aqui é interessante a gente lembrar, quando ele comparava o cosmopolitismo do Haroldo de Campos com aquilo que ele via como um provincianismo do João Cabral de Melo Neto. Né? Ele tem uma entrevista muito curiosa em que ele pega e compara o Cabral voltando para o Brasil, né, vindo do período como diplomata no exterior, voltando para o Brasil e indo em busca de uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Chegou e conseguiu, já de chegada conseguiu. Né? Ele chegou, já estava vestido de fardão, tudo. Né? Já o Haroldo de Campos chegava e ficava dizendo: que falta que eu sinto de Pernambuco, não sei o quê, estou sempre em Pernambuco. Diz, o Haroldo de Campos não, o Haroldo de Campos vai para Nova York, me encontra em Nova York, a gente já sai andando, ele gosta das ruas, já está falando com todo mundo, já está em casa onde estiver. Ele diz: eu sou assim. Ele diz: eu sou assim também. E aí tem uma frase maravilhosa que ele diz, quando me perguntam, você está vindo, né, dos Estados Unidos para o Brasil? E aí diz o Hélio Oiticica: nunca digo que eu estou vindo, eu estou sempre indo. Eu só vou, seja para onde for, eu só vou. Aí tem outra frase maravilhosa que ele diz, justificando isso, ele diz: porque eu não deixo para comer depois, eu como até o fim. Não seja aquilo que eu faço, eu como até o fim. Bom, paralelamente a essa saída do museu em direção ao mundo, ou da substituição do museu pelo mundo, que faz do próprio mundo o museu por excelência, digamos assim, o único museu realmente adequado a esta época, na visão do Oiticica, Lina Bobardi, arquiteta italiana que migrou para o Brasil em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, procedeu a algo como uma incorporação do mundo pelo museu, ou ainda uma incorporação do mundo à forma mesma do museu. Isso já acontecia nas suas pioneiras experiências com museus em Salvador, num período de intensa modernização da capital baiana, período estudado por Antônio Rizério no livro Avant-Garde na Bahia. Mas ganhará sua máxima força no projeto do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, inovador não só pelo prédio, a construção com maior vão livre, acho que eu trouxe aqui, a construção com maior vão livre do mundo, né, que faz com que o grande bloco de concreto apareça como que flutuando sobre a principal avenida da cidade, a Avenida Paulista. Eu acho que trouxe uma outra foto colorida aqui. Acho que aqui dá para ver melhor. Então, não sei se vocês já tinham visto, né? Ele fica como que suspenso. Né? Tem uma história boa sobre isso, né, que ela até cita numa entrevista, mas eu acho que é o Augusto de Campos está andando com o John Cage de carro, né, o músico de John Cage, está andando de carro pela Avenida Paulista, quando Cage avista o MASP, diz: para o carro, né?
e aí desce, fica deslumbrado com aquilo ali, e ele diz essa frase: é a arquitetura da liberdade. Ele vê esse vão. Hoje não tão livre mais, porque havia um acordo quando na verdade, esse terreno era um terreno da prefeitura, e ele foi cedido. Na verdade, antes de ser da prefeitura, era um terreno de uma família, que era proprietária, e ela cedeu esse terreno com a obrigação de que o espaço atrás do museu jamais fosse bloqueado. Ou seja, não se poderia construir prédios que bloqueassem a vista até a serra que fica lá ao fundo. Ou seja, ali seria um belvedere, um miradouro que a gente poderia ter uma vista até a serra. Hoje em dia não se vê mais nada, se vê uma selva de pedra, de concreto até o fundo. Então, isso perdeu um pouco do efeito, mas é lindo. Bom, vou seguir falando. Inovador não só pelo prédio, né, mas talvez, sobretudo, pelo projeto museográfico e expográfico criado por Lina Bobardi, baseado nos seus não menos que geniais cavaletes de vidro, os quais são um dispositivo que, a meu ver, não apenas renova completamente o modo de exposição das obras de arte, mas que deve ser colocado ao lado de iniciativas como o Bilder Atlas Mnemosine, né, o Atlas de Imagens Mnemosine, de Ab Warburg, como forma de estímulo a todo um repensamento da história da arte. Por trás dos cavaletes, havia todo um pensamento do museu, mas, sobretudo, da relação entre o museu e a história, que merece ter alguns de seus momentos relembrados. Diz Lina, por exemplo, num determinado texto, que é preciso se libertar das amarras, não jogar fora simplesmente o passado e toda a sua história. O que é preciso é considerar o passado como presente histórico. O passado, visto como presente histórico, é ainda vivo. É um presente que ajuda a evitar as várias arapucas. Diante do presente histórico, nossa tarefa é forjar um outro presente verdadeiro, e para isso é necessário um conhecimento profundo de especialista, mas uma capacidade de entender historicamente o passado, saber distinguir o que irá servir para novas situações de hoje que se apresentam a vocês, né? Ela está falando com os entrevistadores, e tudo isso não se aprende somente nos livros. Essa noção de passado como presente histórico é retomada logo em seguida por Lina Bobardi. Na prática, diz ela, não existe o passado. O que existe ainda hoje e não morreu é o presente histórico. Esse presente histórico, porém, depende de seleção e criação para que se depreenda da massa algo amorfa e insignificante do que poderíamos considerar como passado como tal. Se a gente acreditar, diz ela, que tudo o que é velho deve ser conservado, a cidade vira um museu de cacarecos. Em um trabalho de restauração arquitetônica, é preciso criar e fazer uma seleção rigorosa do passado. O resultado é o que chamamos de presente histórico. Ela vai dar 2 exemplos, eu não vou entrar aqui nos exemplos, mas o que ela vai notar é que, em alguns momentos, e isso apareceu no trabalho dela, ela encontrou um prédio que, na verdade, ela descobre que só sobraram 4 paredes daquele prédio. E ela tira o resto que não faz parte do prédio inicial e ela vai construir outra coisa a partir daquelas paredes que sobraram. Ou seja, é um trabalho que, na verdade, conjuga preservação daquilo que é parte da história, mas também um projeto para o tempo presente. Isso tem um exemplo ótimo disso, que é o trabalho dela no Sesc Pompeia, a criação do Sesc Pompeia, que é um grande centro cultural de São Paulo, que ela trabalhou numa fábrica pré-existente. Né? Ela pegou era uma fábrica, e a ideia inicial do Sesc era derrubar, pôr abaixo a fábrica, e ela entrou, ela disse, esse projeto é fantástico, era um projeto muito inovador para a época em que foi feito, final do século XIX, início do século XX. Ela disse, não, vou preservar isso aqui e vou trabalhar a partir disso aqui. Então, ela só derrubou as paredes internas e manteve a estrutura original e construiu um bloco atrás. É um prédio sensacional também, eu não trouxe foto desse, mas é fácil de achar, Sesc Pompeia. Bom, essa noção de presente histórico, como se sabe, vem de Benedetto Croce, né, o filósofo italiano hiper influente em todo o pensamento sobre as artes, sobre a história, etc., na Itália e não só. Podemos lembrar, a propósito, uma frase constantemente atribuída a Croce, né, que diz, isso vai aparecer todo mundo citando essa frase, muitas vezes sem referência, né, toda a história, diz ele, é história contemporânea. Né. Frase que encontra uma correspondência direta naquela outra de Ezra Pound, segundo a qual todas as idades, né, todas as épocas, são contemporâneas. A transparência dos cavaletes, que nos permite ver um quadro ou uma escultura situado atrás do quadro em primeiro plano, né, eu acho que dá para ter uma noção ali, né, estabelecendo com isso relações históricas, transhistóricas e até, em alguma medida, meta-históricas, antes apenas potenciais. Né? Ou seja, essas relações tornam-se físicas. A gente consegue ver.
há um parêntese aqui. Esse é um modo completamente inovador de expor as obras de arte. São cavaletes de vidro, as obras são afixadas neles. Né? Então, o curador pode criar relações em que nós estamos vendo uma obra do medievo e encontramos atrás uma obra do impressionismo que pode criar uma relação de similaridade ou de diferença. E, ao mesmo tempo, se você desvia o olhar, tem outras obras do outro lado. Então, é todo um dispositivo muito, muito interessante que aparece aí. E, não obstante isso, durante muitos anos isso foi desmontado, né? E voltou só agora, foram 16 anos, eu acho, acho que 16 anos desmontado, aí voltou a ter parede, tudo como um museu tradicional, e no ano passado voltou agora com uma exposição triunfal, é muito bonito. Assim, eu não tinha visto antes, eu vi pela primeira vez no ano passado, né, quando voltou. Não tinha ido a São Paulo antes desses 16 anos. Impressionante. Bom, documento eloquente da aposta de Lina Bobardi na curadoria em sentido expandido, né, envolvendo às vezes até a criação dos museus, como arma política, é o texto que escreve para o catálogo da exposição Civilização do Nordeste, com a qual se inaugurou o Museu de Arte Popular do União em 1963. Né? A seleção do que será exposto é aí também a afirmação de sentido político e, antes de tudo, construção ou reconstrução de objeto que até então não se via como tal. Né? Vou citar aqui o texto, porque eu acho que é interessante. Diz assim: civilização, procurando tirar da palavra o sentido áulico, retórico que acompanha. Civilização é o aspecto prático da cultura, é a vida dos homens em todos os instantes. Essa exposição procura apresentar uma civilização pensada em todos os detalhes, estudada tecnicamente, desde a iluminação até as colheres de cozinha, as colchas, as roupas, bules, brinquedos, móveis, armas. É a procura desesperada e raivosamente positiva de homens que não querem ser demitidos, que reclamam seu direito à vida. Uma luta de cada instante para não afundar no desespero, uma afirmação de beleza conseguida com rigor que somente a presença constante de uma realidade pode dar. Matéria-prima, o lixo. Lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas de lubrificantes, caixas velhas e jornais. Cada objeto risca o limite do nada, da miséria. Esse limite, a contínua e martelada presença do útil e necessário, é que constitui o valor desta produção, só poética das coisas humanas não gratuitas, não criadas pela mera fantasia. Em fevereiro de 1947, quase 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e 1 ano depois de ter migrado para o Brasil, Lina Bobardi publica na revista Rio um texto intitulado Na Europa, a Casa do Homem Ruiu, texto no qual se lê. Ela diz assim: a Casa do Homem Ruiu. Na Itália, ao longo da Aurélia e da Emília, na Sicília e na Lombardia, na Provença, na Bretanha, a Casa do Homem ruiu na Europa. Não pensávamos que ela fosse desaparecer assim. Era muito segura, era um baluarte, havia alguma coisa mais firme do que a casa. Lina mostra como a destruição da casa do homem, que teve na guerra algo como seu momento de conclusão, vinha de muitos anos antes, na forma de mudanças graduais, na configuração interna das casas, envolvendo tanto o aspecto familiar, era a filha que casava, uma nova geração que vinha, lembra ela, quanto o aspecto material. Desaparecia a poltrona de veludo com franjas do último 800 e vinha um móvel inglês em mogno e cetim celeste. Depois, foi a própria casa que foi deslocada, mudando de lugar e também de estatuto. Diz ela, toda a casa foi transferida para um bairro elegante, para um edifício mais moderno. Podia ser ligeiramente decadente, diz ela, mas era muito admirada pelos amigos e aparecia na imprensa. Agora, quando relembro nossos zelos em não desmanchar uma prega no drapeado e não alterar a simetria dos adornos, a nossa preocupação de conservar aquele ar da nossa casa, aquele ar tão representativo, parece-me impossível não a rever mais. Bom, só para lembrar, a casa dela foi literalmente destruída, né? A casa dela em Milão foi literalmente destruída, a casa da família. É o mundo, num determinado momento histórico especialmente grave, que exige a reorganização do patrimônio e da narrativa que é parte de sua interpretação, isto é, da construção de seu significado para os homens e mulheres da época. O museu aparece aí não como reconstrução propriamente dita da casa perdida, mas como uma outra construção que, também, em alguma medida, incorpora em si a ruína da casa do homem. Está dado aí, antes de tudo, o fim de certa vida burguesa, né, no relato que ela faz das mudanças anteriores, mas não só. É também, ao cabo, nada menos, a meu ver, do que o fim do próprio humanismo de que ela fala aí.
vou citar mais um trechinho, ela diz assim: agora, quando relembro nossos zelos em não desmanchar uma prega do drapado e não alterar a simetria dos adornos, nossa preocupação de conservar aquele ar da nossa casa, aquele ar tão representativo, né, eu já tinha citado, parece-me impossível não rever mais. No ângulo do salão, à esquerda, havia o retrato da vovó. Embaixo deles, tínhamos mandado fazer um delicado motivo em estuque, quase um brasão tirado de uma revista, um esculpido que escondia uma delicada luz rósea, era o nosso ângulo preferido, tinha uma vitrola de pele de serpente e um bar arrumado num velho móvel império. Palavra. Nunca imaginei que acabasse assim, e naquela manhã, quando a nossa casa já não existia mais, achei um pedaço de gesso branco raiado e vi que era uma lasquinha de lâmpada rósea. Mas que estranho que nada se visse da nossa casa tão belo, que nada tivesse ficado capaz de distingui-la das outras. Era tudo cinzento, tudo pó, tudo igual aos outros montes cinzentos que também haviam sido casas, mas certamente muito menos bonitas do que a nossa. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Mas aqui ela vai adiante. Sim, não pensávamos que as casas fossem assim frágeis, assim sutis, assim humanas e que pudessem morrer assim. Foi então, quando esperávamos, naqueles momentos de pesadelo, que as casas começassem a ruir, que nos apercebemos que elas eram humanas, que eram o espelho do homem, que eram o homem. Sobre a casa ainda, né, diz, foi então, enquanto as bombas demoliam sem piedade a obra e a obra do homem, que compreendemos que a casa deve ser para a vida do homem, deve servir, deve consolar, e não mostrar numa exibição teatral as vaidades inúteis do espírito humano. Então compreendemos porque as casas ruíam, e ruíam os estuques, a mise-en-scène, os cetins, os veludos, as franjas, os brasões, porque de manhã tudo era montinhos cinzentos, desoladoramente idênticos. A destruição é que engendra a necessidade de construção, que talvez seja sempre, em alguma medida, reconstrução. Na Itália, e aqui ela repete, em alguma medida, o que ela já tinha dito no início do texto, né, ela retoma, mas colocando em outra chave. Na Itália, as casas ruíram ao longo das estradas da Itália. Nas cidades, as casas ruíram. Na França, as casas ruíram. Na Inglaterra e na Rússia, na Europa, as casas ruíram. E pela primeira vez, os homens devem reconstruir as casas. Tantas casas no centro das grandes cidades, ao longo das estradas de campo, nos vilarejos, e pela primeira vez o homem pensa no homem, reconstrói para o homem. A guerra destruiu os mitos dos monumentos, também na casa. Os móveis e monumentos não devem existir mais. Também eles, em parte, entram na causa das guerras. Os móveis devem servir. As cadeiras para sentar, as mesas para comer, as poltronas para ler e repousar, as camas para dormir, e a casa, sim, não será um lar eterno e terrível, mas uma aliada do homem, ágil e serviçal, e que pode, como homem, morrer. Bom, o ideal arquitetônico que aí se exprime, né, como um momento posterior, tem muito a ver com aquele elaborado por João Cabral de Melo Neto nos mesmos anos da guerra e do pós-guerra, a partir de suas leituras de Le Corbusier e Paul Valéry. Na Europa, diz ela, se reconstrói e as casas são simples, claras, modestas. Pela primeira vez no mundo, talvez o homem haja aprendido, e na manhã seguinte, aquelas noites chamejantes, sentido sobre os escombros da sua casa, que a casa é quem a habita, é ele mesmo, e tiveram vergonha da sua velha casa, como se tivessem mostrado em público as próprias fraquezas e os próprios vícios. Para Lina, né, o museu contemporâneo, seja de arte, seja qualquer outro, realiza sua tarefa menos ao conservar os objetos do passado do que ao permitir, com a exposição e estudo destes, a ação que cria futuros. Daí que possa supor, por exemplo, um museu sem acervo. Lina opõe o que chama de museu verdadeiro, vivo, expressão dela, que necessariamente passaria por uma impostação didática ao museu no sentido mais superado da palavra, a expressão dela também. No outro texto, de 1958, fala de um grande museu vivo, um museu que poderia se chamar de artesanato e arte industrial e que construísse a raiz da cultura histórico-popular do país. Então, ela faz todo um plano para esse museu. É um museu que é criado, mas que depois não vai muito adiante, né? Lá na Bahia, mas a coisa fica em poucas exposições. O que mostra muito a briga dela com as instituições culturais no Brasil, também, que sempre foi um pouco complicado. E eu queria acabar aqui falando da Lina, né, para logo em seguida encerrar, lembrando que, não por acaso, em meio às suas reflexões, né, ela faz uma defesa do documento contra o monumento, né, em oposição ao que ela chama de retromania pós-moderna. E aqui eu acho que a gente pode abrir um espaço aí para pensar esse momento posterior à modernidade, né, que é o momento que a gente vem vendo, em alguma medida, desde o Haroldo de Campos, passando pelo João Cabral, pelo Oiticica, chegando a Lina Bobardi,
né, passando por outros autores pelo caminho, pensar esse momento posterior à modernidade não como momento pós-moderno. Né? É outra coisa que talvez esteja dada aí. Né? Eu acho que quando ela coloca as coisas nesses termos aqui, acho que isso fica claro. Né? Ela vai dizer, estão voltando os arcos e as colunas do nazifascismo. A história é tomada como monumento e não como documento. E ela cita Michel Foucault. Né? A história é o que transforma os documentos em monumentos. É justamente o contrário. A história é aquilo que transforma os monumentos em documentos. Conclusão. Estamos ainda sob o céu cinzento do pós-guerra. E ela faz uma citação em francês, né, ela diz, traduzindo, tudo é permitido, Deus não existe. Né? Mas o que existiu de verdade foi a guerra, que ainda continua como continuam as grandes resistências. Eu acho, esse texto aqui é muito, muito intenso, eu acho que esse final, mas o que existiu de verdade foi a guerra, que ainda continuam como continuam as grandes resistências. Essa noção, eu acho que explica muito da atitude, da arquitetura dela e desses modos que ela criou. Se ao museu coube a missão delegada pelo Estado de transformar a arte em cultura, domesticando-a, caberá ao museu, assim reconcebido, a tarefa de reconverter a cultura, o patrimônio, em arte, isto é, em criação e liberdade. Tarefa, em suma, de desinstitucionalização do museu. Daí a necessidade de dispositivos que, em alguma medida, também dancem, como queria Oiticica. A experiência corporal, de fato, é algo comum, seja Oiticica, seja a Lina Bobardi. Né? O espectador aqui é um espectador que não só caminha pelo museu, ele tem que fazer esse exercício de se colocar em perspectivas diferentes, movimentar o seu corpo diante de cada obra. Né? Em ambos os casos, tendo como sujeito preferencial, né, isso fica bem claro no texto deles, isso que eles chamam de povo. Eu encerro o meu texto com 3 falésias, digamos assim, né, como sinal de que a reflexão ainda está em curso, com 3 retornos à poesia. Né, eu vou falar muito rapidamente de cada um. Aqui. O primeiro, o que eu chamaria de uma primeira falésia, é um trecho de uma entrevista de Haroldo de Campos. Ele vai dizer assim, minha relação com a tradição é antes musical do que museológica. Note-se que ambos esses adjetivos provêm da mesma palavra, musa, né, mousa, em grego, né, e que as musas são filhas da memória, mnemosine. Prefiro a derivação que desembocou em música, porque gosto de ler a tradição como uma partitura transtemporal, fazendo a cada momento harmonizações síncrono-diacrônicas, traduzindo, por assim dizer, o passado da cultura em presente da criação. Museu, pelo menos certa ideia de museu, que traz como correlato a palavra conservador, faz pensar em coisa morta, embalsamada, preservada em formol ou em naftalina. O problema aí, ao meu ver, é que na figura das musas, sempre múltiplas, nunca uma só musa, coexistem sempre o museu e a música. É uma hipótese. Museu de tudo, né, pode ser alguma reminiscência daquilo que Mallarmé chamou de musicalidade de tudo em La musique et les lettres, né, passagem retomada depois no ensaio Crise de Verso. A segunda falésia diz respeito a Cabral. O primeiro texto publicado por João Cabral, né, até onde eu sei, foi a introdução aos poemas de Willy Levin, reunidos na revista Renovação do Recife, sob o título de Museu da Poesia. Não por acaso, acredito eu, Museu de Tudo, em que se pode vislumbrar uma possível reminiscência àquele título do amigo, né, inclui um poema que se chama A Willy Levin Morto, no qual fala de Levin, né, que foi quem apresentou para ele, por exemplo, os ensaios de Paul Valéry, né, a gente não pode esquecer, fala de Levin como testemunha ideal e agora, depois da morte, fantasmática, da escrita dos seus próprios poemas. Ele diz assim, foste ainda o fantasma que prelê o que faço e de quem busco tanto o sim e o desagrado. Note-se aí a oscilação temporal do fraseado entre o passado do foste e o presente do prelê e do busco. Oscilação que marca bem o tempo dos fantasmas, da nossa relação com eles. Vale frisar ainda nesse poema o fato de que a primeira coisa que, segundo Cabral, o leitor fantasma assiste é ao enredado e incerto que é como no papel se vai nascendo o verso, para só depois testemunhar o aceso de quem está no estado do arqueiro quando atira, mais tenso que seu arco. Ora, temos aí a cena da criação poética, tal como a ela sempre retorna Cabral desde o início de sua trajetória, a cena de uma passagem do momento pré-poético do enredado incerto ao momento propriamente poético do aceso e, sobretudo, do tenso. A diferença é que aí Cabral parece sentir necessidade de confessar-se diante do amigo morto e afirmar a radicação do verso, não apenas de um impulso anterior a ele, naquele enredamento e naquela incerteza. Talvez porque Museu de Tudo marque precisamente a crise do modelo poético, que diz respeito à configuração do poema, mas também a do livro, da tensão que era também razão, isto é, do modelo do projeto.
Agora nada mais se deixa projetar exaustivamente, a forma parece só a custo se conter. E eu acabo com uma terceira e última falésia, né, lembrando que em poucos conjuntos de obra da poesia contemporânea brasileira, tudo isso de que vim falando, né, e que ainda demanda muita elaboração, ficará tão perceptível quanto nos livros de Calito Azevedo. É uma obra que desde o início vem se colocando como uma reflexão em forma de poesia sobre a história da própria poesia e sua relação com as outras artes, e que será também, em alguma medida, uma espécie de história das imagens. E é um aspecto que é completamente não compreendido e incompreendido por grande parte de seus leitores, né, sobretudo de uma determinada linhagem. Né. E eu vou acabar citando apenas um poema, e a gente pode comentar depois na conversa. Né. Eu queria citar aqui, por fim, um poema dele que se chama, precisamente, No Museu. Diz assim, né, e vocês vão ver que, em alguma medida, é um museu... ele leva ao extremo esse tipo de museu criado pela Lina Bobardi, porque, no caso dele, não é só mais um museu de arte, como é o Museu de São Paulo, né, o MASP, mas é um museu em que se misturam arte, antropologia, objetos cotidianos e objetos inexistentes, inclusive. Diz assim, no museu... Acho que aqui. No museu, vidro e acrílico protegem a máscara Katina Hopi. No depósito de lixo, meninos brincam com a máscara contra gases da Primeira Guerra. Engenhoca mecânica movimenta a máscara articulada Haida. Esplende e flameja a máscara de ferro da monja inexorável de Lezama. O escudo pintado de Maprik, a efígie de antepassado Adu, no foyer, Suppot e Breton posam com máscaras Navarro. Agora, o vazio, objeto invisível de Giacometti, antimonumento ao que sumiu, mas por trás de tudo isso já foi prece, carne, calafrio. Sejam os meninos com as máscaras do depósito de lixo, sejam Suppot e Breton posando com máscaras indígenas, é a vida que penetra no âmbito mortífero do museu. É preciso prestar atenção, eu digo, à última estrofe. Já foi prece, carne, calafrio. Talvez venha a ser de novo. Obrigado.